Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Amigos ouvintes, que Jesus nos envolva. Estamos de volta para o nosso encontro semanal do estudo do Livro dos Médiuns, no programa Luz na Penumbra, na companhia do Paulo Renato. Tem dois amigos aqui juntos hoje. Marco Antônio, que Jesus nos abençoe. E Tereza Cristina. Isso. Eduardo Araújo, no momento, a voz dele não vai entrar, porque ele está numa reunião. O nosso estudo do Livro dos Médiuns, ainda estamos na primeira parte, no capítulo 4, estudando sobre dos sistemas. Paulo, você quer fazer a leitura do item de hoje, o item 40? Faço sim. É sistema da alucinação. Outra opinião, menos ofensiva a essa, por trazer um ligeiro colorido científico, consiste em levar os fenômenos à conta da ilusão dos sentidos. Assim, o observador estaria de muito boa fé, apenas julgaria ver o que não vê. Quando diz que viu uma mesa levantar-se e manter-se no ar, sem ponto de apoio, a verdade é que a mesa não se mexeu. Ele a viu no ar, por efeito de uma espécie de miragem ou por uma refração, qual a que nos faz ver na água um astro ou um objeto qualquer fora da sua posição real. Isto, a rigor, seria possível, mas os que já testemunharam fenômenos espíritas hão podido certificar-se do isolamento da mesa suspensa, passando por debaixo dela, o que parece difícil de se conseguir caso o móvel não se houvesse despregado do solo. Por outro lado, muitas vezes tem sucedido quebrar-se a mesa ao cair. Dar-se-á que também aí nada mais haja do que simples efeito de ótica? É fora de dúvida que uma causa fisiológica bem conhecida pode fazer que uma pessoa julgue ver em movimento um objeto que não se moveu, ou que suponha estar ela própria a mover-se quando permanece imóvel. Mas, quando rodeando uma mesa muitas pessoas a veem arrastada por um movimento tão rápido que difícil se lhes torna acompanhá-la, ou que mesmo deita algumas delas ao chão, poder-se-á dizer que todas se acham tomadas de vertigem, ou como bêbado, que acredita estar vendo a casa em que mora passar por diante dos olhos? E aí, Paulo, quer comentar alguma coisa? É interessante considerar essas avaliações, digamos, de Allan Kardec sobre todos os pontos de vista expendidos, colocados, digamos, daqueles que observavam e estudavam, mesmo que superficialmente, aqueles fenômenos que então surgiam e que atraiu a atenção de muitas, né? Muitos curiosos em si mesmos e muitos estudiosos. Então é interessante Kardec levantar essas questões, porque mostra, antes de tudo, que Kardec não se deixou envolver por ilusões, né, por charlatanice ou coisa semelhante. Então ele coloca aqui as questões que eram, digamos, passíveis ou possíveis de serem discutidas, e algumas delas até com algum valor no que dizia respeito à emissão de opinião desse ou daquele homem de ciência da época. Mas uma das questões que se colocava à época por algumas pessoas é essa questão da alucinação, né? Dizendo que aqueles que julgavam ver a mesa, no caso aí do exemplo, mover-se, na verdade não a estavam vendo em realidade. A mesa, o objeto em si, o objeto físico em si, estaria presente no mesmo lugar em que foi colocado, e a pessoa, através de uma ilusão, digamos, cerebral, ou por outro motivo qualquer,
que a pessoa que estaria vendo o objeto mover-se. Mas Kardec disse que seria fácil constatar que esse tipo de sistema de afirmativa ele se diluía por si mesmo, porque a mesa estava parada, né? E se a mesa estivesse parada, se o movimento dela fosse causa de ilusão, qualquer pessoa poderia passar no lugar em que a mesa estava, que poderia de repente esbarrar na mesa, tropeçar, alguma coisa semelhante, mostrando pela prática que o movimento da mesa, por exemplo, do outro objeto qualquer, ele era real. Se assim não fosse, a mesa estaria parada no lugar, repetimos, e as pessoas que tentassem passar por ela não conseguiriam. Kardec ele faz essas colocações todas, porque no item 36, quando ele vai dar introdução ao capítulo dos sistemas, ele vai dizer que aqueles que testemunhavam os fenômenos, cada um começou a interpretar de acordo com o seu modo de compreender, não é? Suas ideias pessoais, suas crenças e suas prevenções. E daí surgiram vários sistemas. Com isso, os adversários julgavam que o espiritismo estava havendo uma contradição, estava se contradizendo, porque cada um tinha uma ideia, justificava de acordo com a sua compreensão. O médico dava orientação do que conhece como medicina, o químico, o biólogo. Então, isso, para os adversários, ele vai dizendo, julgaram os adversários do espiritismo e encontrar um argumento nessa divergência de opiniões. Por isso que Kardec teve esse critério de pautar todos esses sistemas, mostrando que não tinha nada a esconder, refletindo a postura de cada um, para depois nos fazer reconhecer o que realmente estava acontecendo. Eram fenômenos reais. Interessante justamente isso. Né? Tereza? Não, se vocês quiserem fazer alguma observação, enquanto, fiquem à vontade. Tá, por enquanto. Tá todo mundo tímido aqui, mas quando soltar a voz, olha, o Paulo Renato, depois que soltou a voz nas estradas, acabou. Às vezes. Vamos lá, então Não, já que às vezes, né, Paulo? Mas quer concluir alguma coisa? Não, é justamente isso, né? É importante que, ressaltando, confirmando aí, corroborando, né? Essa ideia de que a doutrina espírita não surgiu pronta e acabada, né? Ela não é fruto simplesmente de uma revelação. Ela foi objeto de estudos, né? Aqueles fenômenos foram objetos de estudo, não só por Allan Kardec, algumas pessoas, por não conhecerem a doutrina espírita, digamos, na sua formação, julgam que Kardec inventou o espiritismo, criou o espiritismo, mas isso não é verdade, porque o próprio título da obra básica, que é o Livro dos Espíritos, tem lá bem a autoria, a fonte de onde aqueles ensinos provieram, de onde aqueles ensinos surgiram. O título é bem significativo, que diz, que fala sobre o próprio autor, que o título é O Livro dos Espíritos, né? Mostrando que a doutrina espírita, embora tenha surgido, né, por aqueles fenômenos, Kardec vai analisar isso um pouco adiante, embora tenha surgido naqueles fenômenos que não eram provocados por vontade própria, mas eles surgiam por vontade própria do encarnado, mas surgiam por uma vontade própria de uma inteligência desencarnada, aqueles fenômenos todos foram objeto de análise dos homens, na área científica ou não. Então, a doutrina espírita, ela não tem, digamos assim, sua origem não é a revelação em si mesma. Então, mostrando que há uma razão que analisou os fatos, analisou na sua quantidade e estabeleceu também como verdade doutrinária a qualidade dos fatos em si. Então, naturalmente, para se estabelecer a qualidade, era preciso avaliar todas as possibilidades de interpretação e de compreensão daqueles fenômenos que surgiam. Então é só nesse sentido mesmo que a gente queria trazer esse raciocínio novamente, para mostrar, reafirmar que a doutrina espírita não veio pronta, né? Partiu de um laboratório vivo. Isso. A Revista Espírita dá o testemunho disso. Então, só para reafirmar essa questão, para quem não conhece, né, que a obra espírita não é fruto exclusivamente de Allan Kardec. Porque não seria racional um homem como Allan Kardec receber tudo formatado e ele não ia raciocinar em cima, não é?
Então os espíritos sabiam quem estava ali, era alguém amadurecido, experiente, fiel a Jesus, e que teria o critério e a sensatez de fazer toda uma filtragem, compartilhando conosco as dificuldades e as lutas, numa época em que não havia internet, facilidades tecnológicas, não é? Pois é, agora nós vamos pedir a Tereza para ler, porque aí ela não vai ficar com vergonha. Vamos lá. Eu só lembrei aqui, quando Paulo Renato estava colocando, a questão, né, que é fundamental na doutrina espírita, o trabalho que Kardec teve, né, de comparar todas as mensagens que chegavam, né, esse trabalho a gente imagina, como você falou, numa época que não havia, né, tecnologia alguma, ele, né, lia milhares de cartas, né, comparava milhares de comunicações, né, para poder realmente hoje a gente ter nas mãos com toda essa facilidade, né, a doutrina espírita, né, graças a esse espírito missionário de Jesus que bem cumpriu a sua missão, né? Aí entendemos porque ele foi discípulo de Pestalozzi, com quem aprendeu desde a infância esse raciocínio profundo. Sim, com certeza. É muito amor envolvido, né? Lembrando, recordando aqui nos estudos lá da nossa casa, Marco Aurélio sempre coloca a sabedoria de Kardec, do professor Rivaio, né? De colocar a obra inicial, quer dizer, a obra O Livro dos Espíritos, né, em perguntas e não em texto. Então é de uma sabedoria, é o educador por excelência mesmo, né, o mestre. E colocando perguntas, a pessoa vai direto aonde ela quer saber. E dali ela começa a estudar. Estimula o raciocínio. Então é uma sabedoria muito grande. E esse aqui nessa parte do Livro dos Médiuns, o sistema, é mais uma vez comprovado o critério, né, de Allan Kardec em organizar a mensagem dos espíritos, né? Não aquele que tem a dúvida, aquele cético que só duvida, só nega o negacionismo, mas não, ele duvida, mas na medida que é comprovado, ele compreende e dá a explicação por que é real. Então, realmente né, por excelência é um educador. Sim. Chegou a elaborar o que é o Espiritismo, onde ele coloca o discurso do crítico, do cético, mostrando realmente. Vamos lá, Tereza. O item 41, Sim. do capítulo 4. Sistema do músculo estalante. Se assim fosse com relação à visão, não poderia ser de outra forma relativamente à audição. E quando pancadas são ouvidas por toda uma assembleia, não se pode razoavelmente atribuí-las a uma ilusão. Afastamos, é claro, qualquer ideia de fraude e supomos que uma observação atenta tenha constatado que elas não se devem a qualquer causa fortuita ou material. É certo que um sábio médico deu desse fenômeno uma explicação, ao seu parecer peremptória. A causa, disse ele, reside nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão do músculo curto perôneo. A esse propósito, desce às mais completas minúcias anatômicas para demonstrar por que mecanismo pôde esse tendão produzir os ruídos de que se trata, imitar os rufos do tambor e até executar áreas ritmadas. Conclui daí que os que julgam ouvir pancadas numa mesa são vítimas de uma mistificação ou de uma ilusão. O fato em si mesmo não é novo. Infelizmente, para o autor dessa pretendida descoberta, sua teoria é incapaz de explicar todos os casos. Digamos, antes de tudo, que os que gozam da estranha faculdade de fazer o que seu músculo curto perôneo ou qualquer outro está-lhe à vontade, da de executar áreas por esse meio, são indivíduos excepcionais, enquanto que muito comum é a de fazer-se que uma mesa dê pancadas e que nem todos, dado que algum exista, dos que gozam dessa última faculdade, possuem a primeira. Faz uma pausa, Tereza. Sim. Alguém quer comentar alguma coisa do que foi lido, Renato? Não, novamente aí a questão
de submeter o fato à luz da razão, né? Do raciocínio, digamos, o raciocínio lógico. Né? Kardec sempre afirmava que uma explicação para qualquer fato, ela tem que atender da melhor forma possível a maior abrangência, digamos assim, dos fenômenos. Né? Se, como ele levantou aqui a questão, se a pessoa tinha essa possibilidade de produzir determinados ruídos através desse músculo que ele se referiu, ela talvez, né, no campo do raciocínio lógico, ela talvez não tivesse condições de produzir esse ruído, esse som fora do ambiente, do espaço em que a pessoa estava, porque ele disse que o fenômeno era produzido na mesa, né, através desse músculo. Mas aquelas pancadas, aqueles barulhos, os movimentos, todos os fenômenos materiais eram produzidos, às vezes, e normalmente, fora daquele espaço em que as pessoas estavam sentadas em torno. Então, que a pessoa até pudesse, repito, produzir o fenômeno, o barulho, o ruído, na mesa em si. Mas quando o fenômeno se dava, quando o barulho, o ruído se dava fora daquele círculo em que estavam as pessoas. Né? E quando, muitas vezes, a pessoa idealizava, pensava em produzir fenômenos ali próximo onde estava aquele indivíduo dotado dessa possibilidade, e o fenômeno não se dava. O fenômeno se dava em outro local, não levantado pelas pessoas ali. Então, Kardec demonstra, vai criando um raciocínio lógico para demonstrar que aqueles fenômenos se davam, todos eles, por efeito de uma inteligência fora daqueles ali encarnados. Então, se a pessoa, mesmo com essa faculdade, com essa possibilidade, se a pessoa desejasse produzir algum fenômeno, algum barulho, onde ela estava, se aqueles barulhos fossem realmente produzidos por inteligências desencarnadas, os espíritos poderiam não se submeter ao capricho de quem desejasse fazer aquele barulho ali, seja lá o que fosse. É interessante que Kardec analisa essas questões, mas sempre mostrando que as explicações não atendem a todos os fatos. Ela não explica todos os fatos. Pode explicar alguns, mas não explica a todos. Se não explica a todos, não atende a questão aí de colocar, digamos assim, a doutrina espírita de lado, né? Porque aqueles contraditores, aqueles que refutavam a tese espírita, a ideia era destruir aquela ciência nova, como diz Kardec, que estava surgindo, mas isso não foi possível fazer. E Kardec, muito lúcido, coloca lá diante do livro dos médios a questão do charlatanismo, do embuste, mostrando que ele não tinha nada a esconder. Isso aí. Vocês querem colocar alguma coisa? Ele coloca, né, esse parágrafo, a outra tem que ser no microfone. A outra explicação que ele dá é que um poderia conseguir fazer esses estalos, mas nem todos. Então, cai por terra a história de que é o músculo que faz a batida do tambor, ou seja lá o ruído que for. Porque realmente existem pessoas dotadas de fazerem certos movimentos, mas não, isso aí é exceção à regra, né? E como é que isso ia acontecer, né? Realmente Kardec se ele não tivesse esse critério, quando William Crookes foi convidado a desmascarar a doutrina, teria encontrado falhas. Por isso esse critério do raciocínio de Kardec, analisando cada item em cada situação. Sim. Mas aí, junto com William Crookes, entra a turma que realmente tem o negacionismo como lei, né? Então, eu até peguei aqui na introdução do Livro dos Espíritos, no item 17, Kardec coloca que o cepticismo no tocante à doutrina, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto do fato. Né? Que a pessoa pode-se ter muito atilamento, muita instrução, mesmo e carecer-se do bom senso.
Então, muitas vezes você está vendo o fato e está discutindo, quer ter uma ideia porque você se nega a acreditar naquilo. Ou então, realmente, porque você não tem o conhecimento ainda, né? Por isso, voltando... O orgulho, não quer nem admitir que não conhece. Isso que eu ia colocar, o orgulho que não admite. Então, fazendo um paralelo com as obras de André Luiz, a gente pode fazer, nas obras dele, nós vamos encontrar casos assim. A gente estava comentando até lá fora, do livro A Vida Continua, o Eduardo estava comentando, da Evelina Serpa, personagem do livro, que ela desencarnou e no hospital após a cirurgia, e no plano espiritual ela se recusa a acreditar que ela desencarnou, porque está tudo ali, tem o copo, tem as árvores, tem a mesa, tem o quarto do hospital que ela está. Então, mas ela vivenciou outra fé religiosa, né? E chegam, mas até que na conversa com ela aceitou, mas há espíritos que não aceitam. Isso prejudica quem? O espírito, né? É verdade. Paulo, quer concluir aí sua observação? Não, é depois justamente a gente continua isso. A leitura no outro programa. É importante a gente sempre considerar isso, que Marco Antônio colocou aí no Livro dos Espíritos, na introdução, no capítulo 7. Quando 17. fala 17. No capítulo 7 também fala sobre os sábios. Isso, né? Dizendo que às vezes o sábio é muito bom na sua área de especialização, mas querê-lo especialista em todas as áreas for até um contrassenso, porque ninguém domina, e domine aí no sentido mais amplo, ninguém domina todas as áreas do conhecimento. Então a pessoa tem que reconhecer que tem espaços no conhecimento que ela não conhece tudo, que ela não tem profundidade. E admitir que aquele fato em si, ele só pode se explicar por si mesmo, e não pelas nossas explicações. Então, o mais coerente seria a pessoa momentaneamente abrir mão das explicações premeditadas, aquelas que foram construídas com base na sua especialização, e observar o fato em si, para buscar através do fato as causas que o originaram. Então foi isso que Kardec fez em toda a construção da doutrina espírita. Observou os fatos e, na medida que eles iam surgindo, ele ia tirando as suas conclusões e submetendo as próprias conclusões à análise, à observação de outras pessoas. Foi assim que ele construiu o que ele chamou da universalidade do ensino dos espíritos. É interessante sempre a gente considerar essas questões, não só na questão do estudo em si da obra, mas nas nossas questões do dia a dia, para que a gente não dê superlativa atenção a uma opinião particular. É isso aí, estamos chegando ao final do programa. Continuaremos no próximo, a partir do parágrafo 4º. Agradecemos a presença e a contribuição de todos. Olha, o pão compartilhado nutre a todos e não intoxica ninguém. Não é? É bom. Ou suado. Então, que Jesus nos fortaleça. Até o próximo. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns, na apresentação de Eduardo Araújo. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec,
no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos queridos, estamos aqui de volta. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, assessorados por Vinícius, nosso companheiro de jornada aqui na Rádio Rio de Janeiro. Estamos analisando a revista Números Pares, Revista Espírita, 1858 a 1868. E vamos dar continuidade, porque a coisa está muito interessante. As perguntas de Kardec são, assim, fantásticas. E aí, Astênio? E aí, nós vamos concluir hoje, se Deus permitir, o texto de Allan Kardec a respeito de conversas familiares de além-túmulo, tratando especificamente do assassino Lemaire. Né? Só recordando, ou para aqueles que não tenham participado dos programas anteriores, o Lemaire foi condenado à morte. Então ele foi executado no dia 31 de dezembro de 1857 e foi evocado, né, para sua comunicação em 29 de janeiro de 1858. Não tinha ainda completado nem um mês da desencarnação. Da sua execução lá, né? E aí Kardec, fazendo uma série de perguntas ao espírito Lemaire, passamos agora para a próxima pergunta. Em Kardec indaga ele: o que pensais de Deus agora? Porque anteriormente, a gente viu no outro programa, Kardec perguntou se ele acreditava, se quando ele estava encarnado, se ele acreditava em Deus. E ele disse que não. Né? Só já no último momento é que ele se arrependeu, mas porque ele temia a Deus, né? Porque, sim, obviamente, medo de ir para o inferno, essa coisa exatamente. Toda. E aí agora Kardec indaga ele: que pensais de Deus agora? Né? Então, nesse momento, né, que pensais de Deus? Ele responde: sinto, mas não o compreendo. E pior que a situação do Lemaire não está muito diferente da nossa, não. Né? É verdade. Então, porque compreender Deus é muito complicado. É um passo longo, né? Não é isso? Até porque Jesus, lá no Sermão do Monte, ele já havia dado uma dica para a gente que a compreensão de Deus só viria quando nós nos tornássemos puros de coração, né? E fala assim: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Exatamente. Então, ver e compreender é a mesma coisa. Exatamente. Né? E ser puro de coração, nós estamos um pouquinho afastados. Né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Aí então Kardec indaga: que pensar de Deus agora? Ele falou: sinto, mas não o compreendo. E Kardec indaga: achais justo o castigo que vos infligiram na terra? Então ele está perguntando assim: bom, na terra te condenaram à morte. Acha que os homens foram justos? Sim. E ele responde: sim. Né? Então você vê que ele está sendo sincero, né? Foi sincero, poucos fariam isso. Assim, matei tanta gente, era natural que me matassem também. É verdade. Né? Ele achou justo. Aí, esperais obter o perdão dos vossos crimes. Obviamente agora não era perdão dos homens, mais que os homens já tinham condenado. Sim. Já, não é isso? Então, esperais obter o perdão dos vossos crimes. Ele responde: não sei. Quer dizer, então não estava nem se predispondo a pensar sobre a possibilidade de perdão, né? É verdade. A consciência tão de culpa e tal, né? Nem pensava na possibilidade de perdão. Certeza. Como pretendeis repará-los? Então, nesse momento, o Lemaire já sabia que ele ia ter que reparar, que ele ia ter que expiar, né? Então, como pretendeis repará-los? Aí ele responde: por novas provações, conquanto me pareça que existe uma eternidade entre elas e mim. Quer dizer, como se fala assim: eu vou ter, em algum momento, alguma oportunidade de resgatar. A palavra provação dele aqui não é muito apropriada, porque seria expiação. Isso. Né? Porque a aprovação ela é espontânea, a expiação é obrigatória. É obrigatória. E no caso dele... Já era mesmo. Então ele fala assim: como pretendeis repará-los? Ele fala: por novas provações, conquanto me pareça que existe uma eternidade entre elas e mim. Então, de algum modo, é como se ele tivesse pressa de expiar, mas a vida não tinha pressa de dar oportunidade a ele de expiar. Até porque aquele negócio, né? Não adianta levar o espírito despreparado, só porque ele quer expiar, então vai lá expiar. Vai pisar na bola de novo, né? Você me lembra muito quando Emmanuel fala de que na Terra nós temos hoje 8 bilhões de pessoas encarnadas.
mas existe o triplo disso aí para encarnar, né? Desencarnados, né? A população da Terra. Em relação à população da Terra. Então você imagina quanta gente espera, né, uma oportunidade do plano espiritual para voltar à Terra e dar continuidade, né, às suas expiações, o seu progresso. Sim. E essa ânsia, né, do desencarnado em reencarnar é a ânsia do progresso, né? Não é que a reencarnação seja uma coisa boa, não. A reencarnação é péssima. Só que tem a ânsia do progresso. Você não consegue progredir se você não reparar. Vivenciar aqui, isso, né? Então, a gente no mundo espiritual, desejoso de andar para frente, a gente acaba tendo que programar vir à Terra, né? Bom, essas provas, Kardec prossegue, essas provas se cumprirão na Terra ou em outro mundo? Interessante essa pergunta de Kardec, porque Kardec vislumbrava a possibilidade de ele ter cometido esses crimes na Terra e resgatar em outro planeta. Obviamente não outro planeta mais elevado, né? Exatamente. Ou igual ou pior. Então, assim, essas provas se cumprirão na Terra ou em outro mundo? Ele responde, não sei, né? Quer dizer, até esse momento ninguém tinha dado informação para ele. Mas a probabilidade de ser na Terra é muito grande, né? O cara tem todos aqueles vínculos com aqueles outros assassinos que era do grupo, né? Então quem erra em grupo normalmente tem que acertar em grupo também. É verdade, tem a prova coletiva, né? Embora, nesse caso aqui específico, né? Como as vítimas perdoaram, as vítimas tinham piedade dele, muito provavelmente as vítimas não fariam mais parte do caminho dele aqui na Terra. Né? Você vai ter que compensar a outros, porque essas daí não precisam mais de você. É verdade. Né? Então a resposta foi não sei. E aí Kardec continua indagando. Como podereis expiar vossas faltas passadas numa nova existência, se não lhes guardais a lembrança? Obviamente que Kardec filosoficamente conhecia a resposta. Ele queria saber o que o Lemaire pensava do assunto, né? Ele falou assim, e a gente vê também que o Kardec aqui corrigiu a resposta anterior do Lemaire. Em Lemaire falou novas provações, Kardec está falando de expiação aqui. Olha, né? Perfeito. Né? Ele fala assim, como podereis expiar vossas faltas passadas numa nova existência, se não lhes guardais a lembrança? Aí ele falou assim, delas terei a presciência. Né? Então, o tradutor aqui, o Evandro Noleto, ele coloca a palavra presciência em francês, né, no original francês, e diz que no contexto acima o termo mais adequado seria intuição. Então ele teria a intuição dos seus erros, não a lembrança dos seus erros. Né? Onde vos achais agora? E aí ele não entendeu bem a pergunta do Kardec, falou, estou no meu sofrimento. Então ele estava tão concentrado no remorso e tal, né? Eles estão no meu sofrimento. Quer dizer, ele não imaginou que fosse em que lugar. Perguntando lugar. Em que lugar, esse tipo de coisa. Aí Kardec corrige, reforça, dizendo, perguntamos qual o lugar em que vos encontrais. Aí ele falou, perto de Hermance. Então, quer dizer, Hermance era médio. Então, naquele momento, ele estava ali perto. Estava perto. Então, é interessante. Mas aí não é essa resposta que ele quer, né? Não, Kardec se contentou, né, com essa resposta dele, né, de que naquele momento ele estava perto da Hermance. E é interessante que ele não estava incorporado na Hermance, como se costuma dizer. Não ele dizia dentro da Hermance. Dentro da Hermance. Ele estava perto da Hermance e, obviamente, ela captando as respostas, as impressões dele. Né? E aí Kardec faz uma pergunta que aqui eu achei que essa pergunta do Kardec não fez sentido, sabe? Não teria razão para o Kardec fazer essa pergunta. Né? Talvez ele não tenha nem pensado. Ele até esclarece mais à frente, lá no outro caso é que ele esclarece que tinha programado umas perguntas e em razão das respostas, as perguntas que ele tinha programado não serviram para nada. Mas aqui ele fez uma pergunta que, a meu ver, não fazia qualquer sentido. Ele perguntou assim, estás reencarnado ou errante? Por que essa pergunta do Kardec não fazia nenhum sentido? Tinha menos de um mês que ele tinha desencarnado. Como é que ele poderia estar reencarnado se demora 9 meses para reencarnar? Pelo menos 9 meses para reencarnar.
né? Então a pergunta não fez sentido. Mas, de qualquer forma, ele respondeu: errante. Se estivesse reencarnado, teria esperança, né? Porque o mundo físico oferece novas oportunidades, esse tipo de coisa, né? Já disse: parece-me que a eternidade está entre mim e a expiação, né? Então, de qualquer forma, já que Kardec perguntou se ele estava reencarnado ou errante, ele disse: estou errante. Eu só disse que a pergunta de Kardec não fez sentido, porque ele só poderia estar errante, não tinha como estar reencarnado, né? E aí Kardec prossegue, já está quase terminando a entrevista do Kardec com o Lemer, né? E aí Kardec fala assim: uma vez que assim é, sob que forma vos veríamos se tal nos fosse possível? Então fala assim: uma vez que estáis errante, né? E aí sempre vale a lembrança, né? Porque nem todos que estão assistindo o programa têm maiores conhecimentos de doutrina espírita. Então, quando fala errante, é simplesmente estar no estado de desencarnado, ainda condicionado a nova reencarnação, né? Errante não significa estar perdido, né? E muito menos que esteja errando, né? Praticando erros. Errante é estar na condição de desencarnado, mas ainda não autorizado a não retornar a desencarnação, né? Então, uma vez que assim é, sob que forma vos veríamos se tal nos fosse possível? Ele responde: ver-me-eis sob a forma corpórea, a cabeça separada do tronco. Então, a gente verifica que ele ainda não tinha reconstituído o perispírito, né? Então, o perispírito estava refletindo ainda aquilo que aconteceu com o corpo dele. Entendi. É grave isso, né? Mas isso aí está muito ligado às sensações, né? Sim, era como ele se sentia ainda. É como aquela coisa, né? Você amputa o braço e sente que ainda tem o braço. Isso, né? E aí, mas ele fala assim, mas a própria visão, se o médium vidente ouvisse ouviria sem cabeça. Ouviria sem cabeça. Né? Porque é assim que ele se sentia, então era assim que ele estava. Aí você imagina o médium que tem evidência, né? Eu ia falar isso. Se assusta. Eu ia falar isso, a proteção divina de não deixar normalmente os médiuns verem, né? Porque já pensou? Que figura, não é? Bom, e aí Kardec indaga: poderíeis aparecer-nos? Então Kardec não tinha medo de ver homem sem cabeça, não, né? Verdade. Poderíeis aparecer-nos? Resposta: não. Deixai-me. Então já estava querendo ir embora já. Já estava cansadinho. Já chega de pergunta, né? Aí Kardec colocou assim: poderias dizer-nos como vos evadistes da prisão de Montdidier? Kardec estava, né, não quis nem ouvir o que ele falou: deixai-me, né? Não, vamos continuar aqui. Poderias dizer-nos como vos evadistes da prisão de Montdidier? Aí ele responde: nada mais sei. É tão grande meu sofrimento que apenas guardo a lembrança do crime. Deixai-me. E aí Kardec volta: poderíamos concorrer para vos aliviar esse sofrimento? Ele resposta: fazei votos para que sobrevenha a expiação. Né? Então tudo o que ele queria era que o mais rápido possível ele voltasse para poder resolver o problema dele. Porque de algum modo a matéria dá um alívio, né, cara? Quando o espírito muito endividado, muito culpado, ele está nessa condição na espiritualidade, a melhor coisa que pode acontecer com ele é a reencarnação. Porque tem o esquecimento. Tem o esquecimento, né? A bênção do esquecimento, né? Perfeito. E o choque da matéria é como se anestesiasse, de algum modo, a grande dor moral que a criatura sofre, né? E aí, meu amigo, terminamos a entrevista de Kardec, nessa entrevista extremamente elucidativa, com né? Certeza, com o assassino, confirmando a questão da importância das comunicações particulares. Né? Esta que foi uma comunicação particular. Né? De extrema valia, né, para o nosso aprendizado. Passamos para o nosso outro caso? Temos tempo. Temos aí um tempinho para a gente começar o outro e deixar vocês aí com água na boca. Isso. E aí vamos ter que aguardar. O outro caso a gente vai ter que... ele vai durar também pelo menos 2 programas. Sim. Então a gente começa hoje, mas no próximo programa a gente vai relembrando. A gente prossegue. Então agora o novo caso é a Rainha de Aúde. Então saímos de um assassino
Agora vamos para uma rainha. Vamos para a elite, isso, né, para a sociedade. Uma ex-elite, né? Ex-elite. Então agora, ele fala assim, a rainha de Aúde, escreve Oude, O-U-D-E, tá? Mas eu já fiz uma pesquisa e vi que a pronúncia é Aúde, e é uma cidade da Índia, né? Um estado da Índia, tá? Então, daí ela ser rainha, era rainha lá, né? Não era na Inglaterra. Não. A da Inglaterra está lá ainda. Essa não morre. Né? Essa é Highlander. Então, começa aqui com uma nota. Kardec fala o seguinte: nestas conversas suprimiremos doravante a fórmula de evocação. Você se lembra que eu falei que Kardec sempre ele começava a evocação dizendo em nome de Deus Todo-Poderoso. Então ele disse assim, vamos agora suprimir, não que ele pare de usar aquela fórmula de evocação, ele só não traduziria, não traria para a revista. É verdade. Então essa como se parte do pressuposto, parte do pressuposto que não foi uma evocação. Isso? Não dizendo assim, a evocação é sempre a mesma, mas eu não vou escrever a evocação aqui. Sim, entendi. Porque ele fala assim, nessas conversas suprimiremos doravante a fórmula de evocação, que é sempre a mesma, a menos que sua resposta apresente alguma particularidade. Tá? Então, ele diz assim, a evocação continua, eu só não vou escrever a evocação aqui. Toda vez que for fazer alguma coisa, relatar, vai escrever a evocação. Já sabe que é evocação. Já sabe que teve evocação. Exatamente. Né? E agora foi de uma pessoa de nobre. E nobre, que foi nobre na terra. Foi nobre na terra, mas que nós veremos agora. Exato. Então, Kardec começa assim, quais as vossas sensações ao deixardes o mundo terrestre? Observou que Kardec sempre começava uma entrevista, né, interessado em saber como é que foi o momento da passagem, da desencarnação. Né? Aqui nessa rainha de Aúde, também tem uma nota de rodapé, vide o céu e o inferno de Allan Kardec, segunda parte, espíritos endurecidos. Né? Então está lá, né? No livro. Então o do Lemer, ele estava lá no capítulo que trata dos criminosos arrependidos, e o da rainha de Aúde também está lá entre os espíritos endurecidos. Mas aí já é outro nível, né? Porque um é endurecido, quer dizer, não quer ceder. Sim. E o outro não. Arrependido, né? Então, agora, quem está na situação melhor, parece que é o arrependido. O assassino. O arrependido, pelo menos, está mais próximo de acertar do que o endurecido. Né? Então, vamos lá para a nossa rainha de Aúde, depois desses esclarecimentos iniciais, né? Kardec perguntou a ela, então, quais as vossas sensações ao deixardes o mundo terrestre? Aí ela responde, porque ainda perturbada, torna-se-me impossível explicá-la. Então aqui não fala quanto tempo depois ela foi evocada, mas ainda estava perturbada. Estava no nível daquela perturbação. Isso. Aí ele responde, sois feliz? E ela responde, não. Secamente, não. Então uma rainha que era muito feliz na Terra, porque tudo, né? As rainhas e os reis normalmente são muito felizes, deixou de ser rainha, acabou a felicidade. É verdade. Né? E aí ele pergunta, por quê? Por que não sois feliz? Né? Aí ela fala assim, tenho saudades da vida física. Não sei, experimento acerba dor, da qual a vida me libertaria. Então, é aquela dor moral, né? Ela sente imensa dor, da qual a vida física libertaria. Quisera que o corpo se levantasse do túmulo. Olha! Nossa, quanto desejo de viver na Terra, né? Com certeza. E aí, a gente vê hoje uma multidão vivendo na Terra querendo se suicidar, como se a vida... É um paradoxo. Como se a vida espiritual fosse o maior desejo dessas criaturas, né? Às vezes por bobagem, porque não tem uma namorada, porque não tem isso, não tem aquilo, porque está sendo cobrada pelo credor. Gente, a gente tem que tomar um pouco de vergonha, né? E valorizar mais a vida. E ver o quanto nós estamos distantes, né? Da nossa libertação verdadeira. Sim, né? A gente reencarna por necessidade, depois quer desencarnar por fragilidade, por moleza, né? Verdade. Não quer enfrentar a realidade. Não quer. Então tenho saudades da vida. Não sei,
experimento acerbador, da qual a vida me libertaria. Quisera que o corpo se levantasse do túmulo. Essa gostava daquele corpo, né? Não é verdade? É. Gostava das facilidades. Das facilidades que ela gozava com aquele corpo. Exatamente. Né? Sem aquele corpo, não existe. Então, lamentais ter sido sepultada entre cristãos e não no vosso país, porque na Índia não era o cristianismo que vigorava, né? E aí... São seitas. E aí, mais à frente, o Kardec faz a pergunta especificamente sobre a religião dela, tá? A gente vai ver daqui mais à frente. Então ele fala assim, lamentável ter sido sepultada entre cristãos, porque ela foi sepultada fora do país dela. Quando ela morreu, ela não estava no país dela. Né? Então, lamentável ter sido sepultada entre cristãos e não no vosso país, sim, e a terra indiana pesaria menos sobre o meu corpo. Né? Então, é um orgulho, nossa, né? Beleza, terrível. Que pensais das honras fúnebres tributadas aos vossos despojos? Então, mesmo ela estando fora do país dela... Ela teve as honras... as honras fúnebres por ser uma rainha. Uma rainha, né? Resposta, não foram grande coisa. Olha que delícia. Não foram grande coisa, pois eu era rainha, e nem todos se curvaram diante de mim. Olha, coitada. Pouco orgulho, né? Pouquinho. Deixai-me, eu já está querendo ir embora já. Ainda nem começou. Me larga. Deixai-me, forçam-me a falar, quando não quero que saibais o que eu ora sou. Asseguro-vos, eu era a rainha. Né? Então, já que o que ela é nesse momento não agrada nada, então ela se prende ao que ela já foi, né? Então eu era, né? Eu era a rainha. Porque onde ela deve estar, né? O nível vibratório que ela está, ela não tem mais as pessoas que serviçais, não tem nada disso. Nada, tá tudo diferente, tá tudo esquisito. Respeitamos, olha o modo de tratamento de Kardec, né? Respeitamos a vossa hierarquia e só insistimos para que respondais no propósito de nos instruirmos. Então, já que ela está querendo ir embora, aí ele está tentando dar uma cativada nela, né? Respeitamos a vossa hierarquia e só insistimos para que respondais no propósito de nos instruirmos. Acreditais que vosso filho recupere de futuro os estados de seu pai? Então o filho deve ter ficado no lugar dela, né? Sim. Então acreditais que vosso filho recupere de futuro os estados de seu pai? Aí ela responde, meu sangue reinará, por certo, visto como é digno disso. Então a gente vê que em todas as respostas dela mostra um grande orgulho, né? Isso. E mais uma vez os nossos minutos estão avançando, né? Vamos ver mais uma perguntinha do Kardec, então? Por favor. Aí Kardec fala assim, ligais a essa reintegração dos estados, retomar, né? O pessoal quer terra de qualquer jeito, olha a Rússia aí, né? O que está fazendo, porque quer terra, né? Não é a barbárie que está tendo aí. Então ligais a essa reintegração de vosso filho a mesma importância que lhe dáveis quando encarnada. Então, quando encarnada, ela achava justo que avançassem sobre as terras alheias, daí por diante. E agora, desencarnada, acha a mesma coisa? Ela responde, meu sangue não pode misturar-se com o do povo. Que delícia. Que delícia, né? Meu amigo, olha só, eu acho que aí nós temos um tema maravilhoso aí para discernir, né? É um espírito, como você muito bem colocou, e que Kardec classificou como sendo um espírito endurecido. Sim. Né? Até porque já passou por tudo isso. Mas vamos deixar isso para o próximo capítulo, Astênio. Sim. E eu, Amaury Santos... E Astênio Evangelista de Oliveira, acompanhado do Vinícius, nos despedimos de vocês. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono
nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.